Shalom, paz e prosperidade. O Eterno te abençoe em nome de Jesus e Yeshua. E hoje eu quero compartilhar com você um assunto um tanto quanto seríssimo, que é Lashon Hara. Exatamente, o pecado da maledicência. Palavra Lashon é língua, do hebraico, língua. Hara significa má. Então, língua má, Lashon Hara, que nós vamos traduzir como maledicência. Porém, entretanto, todavia, eu sei que é muito comum quando as pessoas vão ensinar acerca de Lashon Hara, acerca de maledicência, é comentado, é falado muito só sobre fofoca, acerca da fofoca, de falar mal das pessoas e tudo mais. É óbvio, isso tudo é Lashon Hara. Mas eu quero trazer algo poderoso, algo diferente, algo que eu recebi de grandes rabinos em Jerusalém e que poucas pessoas percebem, que poucas pessoas sabem, mas este conhecimento agora é compartilhado com você acerca de Lashon Hara. Salmos de número 12, Salmos 12, versos 1, 2 e 3, diz assim: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Olha que interessante. O salmista, Davi ele vai falar sobre a falsidade no falar. Como assim? Então ele está dizendo para que o Senhor venha livrá-lo, venha salvá-lo de homens assim. Homens, como diz no versículo 2, que fala de maneira falsa contra o próximo, mas também que fala com lábios lisonjeiros, ou seja, o famoso puxa-saco. Então, um dos conceitos de Lashon Hara, você já começa pela Bíblia, pela palavra, um conceito diferente de Lashon Hara, que não é só fofoca. Então, você tem aquele que levanta a falsidade contra o próximo, esse pratica Lashon Hara, esse pratica maledicência, mas aquele cara que só fica lisonjeando, fica, rasgando seda, que fica falando, você é isso, você é aquilo, e você, mas o coração dele é dobrado. Ele faz isso com segundas intenções. Esse também pratica Lashon Hara. Para você ter uma ideia, quando eu fui estudar em Jerusalém, e em uma das primeiras aulas que eu tive na Eish HaTorah em Jerusalém, uma yeshivá extremamente conceituada, Eish HaTorah. E uma das primeiras aulas que eu tive foi sobre Lashon Hara. E sabe o que um rabino disse? Esse rabino ele disse o seguinte: Lashon Hara é como você pegar uma arma, carregar a arma, engatilhar a arma, entregar para o bandido, abrir os braços e dizer, pode atirar. Quem pratica Lashon Hara, espiritualmente falando, comete a mesma coisa. Ele prepara uma arma, ele carrega uma arma e entrega para o pior inimigo. É isso que acontece com quem pratica Lashon Hara. E como nós estamos vendo aqui no texto, um conceito muito profundo, que não é aquele que só fala falsidade contra o teu próximo, mas gente que só fica rasgando seda. Eu sei que é um termo, talvez para muitos assim, é um termo até um pouco chula, mas não tem outra coisa para traduzir aí, é o famoso puxa-saco mesmo, entendeu? Esse aí, como diz o texto, esse que tem lábios lisonjeiros e a língua que fala soberba, com o coração dobrado, a Bíblia diz, o texto está dizendo que ele vai ser cortado, ou seja, cortado do quê? Do reino. Pessoas que pregam sobre o evangelho do reino, pessoas que falam do reino, pessoas que querem reinar, que querem o reino. Deixa eu falar, querer não é poder.
não é apenas querer, você tem que praticar a verdade. Então tem pessoas que falam de reino, mas tá sempre levantando uma falsidade contra o outro. Tá sempre falando mentiras, sempre querendo puxar tapete do outro. E geralmente, esse que só levanta mentira, falsidade acerca do outro, é porque o coração está carregado de inveja. Mas esse é um dos conceitos de Lashon Hara, mas não é só isso. Existe algo muito comum nas igrejas, e eu quero trazer aqui a luz das Escrituras Sagradas. Provérbios capítulo 26. Provérbios 26. Olha que poderoso. Provérbios 26, versos 18 e 19. Esse texto que nós vamos ler também é pecado de Lashon Hara. É pecado de maledicência. Aqui, nesta aula, eu estou trazendo apenas uma introdução. Nós vamos fazer uma série de estudos sobre Lashon Hara. Você vai ver como que é pesado esse assunto. Como que é assim. Existem momentos que pessoas fazem voto disso, mas sabe, muitas vezes você tem que fazer voto de não praticar Lashon Hara. Olha que maravilhoso. Aí alguém pode dizer, não, mas eu não falo mal de ninguém. Vamos trazer esse conceito de Provérbios 26 à luz. Provérbios 26, 18 e 19 diz: como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Como o louco que solta faíscas, flechas, mortandades. Então, a Bíblia já está dizendo, ele é um louco que está soltando flecha, que está soltando seta, mortandade. Ou seja, existem brincadeiras que matam a alma do próximo. Ele diz, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Sabe, tem muita gente na igreja que faz pegadinha com o outro, faz uma pegadinha com o outro, faz uma brincadeira sem graça. Aí a pessoa fica extremamente constrangida, a pessoa fica totalmente sem graça. Aí o outro fala assim, fiz isso por brincadeira. Isso é Lashon Hara. Isso é pecado de Lashon Hara. Você vai ver que os judeus, eles não têm esse tipo de comportamento, porque eles entendem que isso é um pecado pesado, um pecado muito sério. Não dá para você ficar fazendo pegadinha com o outro, brincadeira sem graça. Ah, é só zoeira. Que isso? Pega leve, isso é zoeira. Não é zoeira. Isso é Lashon Hara, pecado de maledicência, e Deus abomina. Então precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de pecado. Sabe, uma vez eu estava numa reunião e era como uma mastermind lá em Israel. E algumas pessoas, nós estávamos num restaurante. E de repente, olha como é sério esse negócio. De repente um garçom deixou cair alguma coisa no chão. Agora eu não lembro. Não lembro o que foi, prato, foi copo, não sei, deixou cair. Pá! E eu já fui logo olhar. Quando eu fui olhar, quem estava na minha frente disse assim, Malachi, não olhe. Quando eu fui para olhar, não olhe. Aí, foi por quê? Aí ele disse assim, a pessoa já está constrangida por ter deixado derrubar alguma coisa em público. Quanto mais pessoas olharem, mais vai colaborar para que ela se sinta mais constrangida e envergonhada neste ambiente. Nós não somos assim. Quando alguém derruba alguma coisa em público, nós evitamos olhar para que a gente não venha ser parceiro na vergonha dele. Eu falei, meu Deus do céu! Olha isso!
Olha que conhecimento! Olha que profundo. Gente, isso é um ensino rabínico. Hoje, inclusive, eu tenho comigo, eu, minha esposa, até hoje. Pá, alguém. A gente continua como se. Por quê? Porque isso é um ensino rabínico. Você não pode colaborar com a vergonha alheia. Você tem uma ideia, eles não olham. Porque aprendi uma vez, também dentro desse assunto de Lashon Hará, tudo isso envolve Lashon Hará, gente. Olha a profundidade do assunto. Porque tem gente achando que Lashon Hará é só fofoca. Olha a profundidade do assunto. Me lembro, o nome dele é Gershom, um grande sábio que eu tive o prazer de conhecer em Jerusalém. E o Gershom, ele estuda muito sobre Rabi Nachman de Breslev. Ele é um dedicado, sabe, nesta área de Lashon Hará. E ele falou assim, sabe o que acontece, Malaquias? É que quando uma pessoa é extremamente envergonhada publicamente, de modo inconsciente, ela quer, na verdade, morrer. Aí eu disse, what? Como assim? Ele diz, é porque a vergonha é tanta, dependendo do nível, que é como se a alma dela saísse do corpo dela. Então ela começa a ficar vermelha, começa a tremer um sentimento, mas não de modo consciente, mas inconsciente. Ela queria desaparecer. E para nós isso é considerado como um desejo de morte. Por isso você não pode colocar mais peso nesse desejo de desaparecer. Então tudo que você tem que fazer é, na verdade, colaborar para que a vergonha seja dissipada. Eu disse, meu Deus, meu Deus. Então, fique com esta lição. O dia que você estiver num ambiente público e isso acontecer, evite olhar. Aprenda sobre esse princípio rabínico de Lashon Hará. Nós estamos apenas começando. Essa é só uma introdução de um conceito bíblico, de uma outra vertente, de algo mais profundo do que é Lashon Hará. Evite brincadeiras sem graça. E se alguém fizer esse tipo de pegadinha, essa brincadeira sem graça com você, você pode repreender à luz da Bíblia, Provérbios 26. Diga, não pratique Lashon Hará comigo. E aí ele vai falar, o que é isso? Aí você vai dizer maledicência, língua má. Aí ele vai dizer, não estou falando mal de você. Ele falou, não. Aí você pode explicar. Isso é um nível mais profundo de Lashon Hará. Nós ainda vamos fazer mais aulas dentro dessa série de o pecado da maledicência. E vamos falar de coisas muito cabalísticas, muito profundas, muito poderosas, que você vai, de fato, ter uma consciência. Vai pensar 2, 3, 5, 10 vezes antes de querer praticar Lashon Hará. O Eterno te abençoe e até a próxima.